O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitá-lo-ei no último dia. Está escrito no livro dos profetas: serão todos instruídos por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e recebe o seu ensino, vem a mim. Não porque alguém tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem acredita tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. No deserto, os vossos pais comeram o maná e morreram. Mas este pão é o que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, reunidos mais uma vez para celebrarmos juntos esta Santa Eucaristia, acolhemos com alegria em nosso coração a palavra do Senhor que a liturgia de hoje nos apresenta. E como impressiona para cada um de nós, deveríamos nos impressionar a disponibilidade e também o entusiasmo missionário de Filipe, um outro diácono que se coloca à disposição do Espírito Santo para poder anunciar a boa nova do Senhor. É importante também olhar para a capacidade de interpretar as Sagradas Escrituras. É claro que, pela ação do Espírito Santo, Filipe vai desenvolvendo aquilo que é da vontade de Deus. É, na verdade, um discípulo cheio do Espírito Santo, preparado por Ele. É por isso que o Espírito o envia, vai para aquele caminho. E ali, com certeza, encontrar o eunuco, do qual será muitas vezes considerado o primeiro dos pagãos a ser convertido, a aceitar Jesus como o Filho de Deus. E bastou aceitar ou estar disponível, que assim o Espírito Santo vai conduzindo. É assim que deve acontecer na nossa vida. Quando nós nos colocamos disponíveis para fazer a vontade de Deus, para fazer aquilo que Ele quer de nós, é só dizer sim, que o Espírito Santo faz o resto. É Ele quem conduz. E esta passagem bíblica é impressionante porque mostra-nos que Filipe é conduzido pelo Espírito até encontrar aquele estrangeiro, o eunuco. E esse homem vai ser evangelizado por Filipe. E a partir de quê? A partir do núcleo central da nossa igreja, que é anunciar a Jesus, servo sofredor, segundo o profeta Isaías, e do qual Filipe aproveitou também, por orientação do Espírito Santo, para poder evangelizar o eunuco, a ponto de ele acreditar que Jesus é o Filho de Deus enviado e pedir o batismo. O que me impede de ser batizado, se temos água? E o que Filipe responde?
Tu creres que Jesus é o enviado, o Filho de Deus enviado? Sim, eu creio. Isto, meus irmãos, é uma profissão de fé central para a nossa vida cristã. Acreditar que Jesus é o Filho de Deus enviado do Pai. E o eunuco está a ler a profecia do profeta Isaías, quando Filipe ali faz uma pergunta, que essa pergunta também deve tocar a cada um de nós. Filipe pergunta: compreendes verdadeiramente o que estás a ler? Por que eu digo que muitas vezes também nós, essa pergunta pode cair na nossa vida? Porque muitas vezes também podemos não compreender o que a palavra de Deus está ali a dizer para nós. Muitas vezes precisamos ter humildade, mas também interesse em perguntar àqueles que assim conhecem, que podem nos orientar, que podem nos ajudar. Então, mostra-nos às vezes que essa resposta é a mesma que também calha para cada um de nós. Como poderei compreender sem que alguém me oriente? Precisamos, sim, meus irmãos, de alguém preparado, alguém que estudou, que é idôneo, alguém que também tem uma experiência de fé, para poder nos ajudar a crescer também na fé, para nos ajudar também a compreender o que o Senhor quer de cada um de nós. E no Santo Evangelho, mais uma vez estamos a continuar esses dias com São João, que nos apresenta Jesus como o pão da vida. E nesse Evangelho, Jesus começa hoje por afirmar que ninguém vai até Ele se o Pai não o atrair. Ninguém. Agora, meus irmãos, como é que o Pai atua nessa dinâmica? O Pai atua na seguinte maneira: envia Jesus, mas também atrai os homens para Jesus. É uma dinâmica constante que o Senhor está sempre a nos conduzir para o seu Filho Jesus. Mas Jesus vai mostrar a cada um de nós o que é mais importante. É a nossa relação com o Pai, a nossa intimidade com Ele. Quando nós não temos intimidade com o Pai, uma intimidade filial, até mesmo a nossa relação com Jesus é superficial. Não sentimos a presença de Deus, muito menos de Jesus. Vivemos muitas vezes desatentos às coisas de Deus. Vivemos muitas vezes insensíveis, até mesmo ao sofrimento dos irmãos. E quantas vezes a nossa oração pode ser uma oração vazia, quando nós não experimentamos, não procuramos fazer por onde ter essa intimidade com Deus, o Pai, porque isso é importante. E há também uma ligação entre a fé em Jesus e a vida eterna. Por isso que ouvimos esse Evangelho. Só quem vive em comunhão com Ele alcança a vida eterna, porque só quem come o pão da vida, que Jesus nos dá, Ele mesmo, a sua carne, o seu corpo, então não morrerá. Jesus, o pão de vida, dá a imortalidade a quem se alimenta dele na fé. O que esta palavra tem a dizer para nós hoje, meus irmãos? Primeiramente é que nós abramos nosso coração, acolhemos. Fazemos com que essa palavra torne vida em nós. Que a Eucaristia, no qual aqui hoje estamos reunidos, ao redor da mesa da palavra da Eucaristia, mas que Jesus, que se oferece a cada dia, está sempre a nos esperar. Mas é claro, não podemos esquecer que o Pai é quem nos leva até Ele. E para isso nós também devemos querer estar disponíveis. E não nos esqueçamos do testemunho de Filipe, diácono,
Não nos esqueçamos do testemunho de tantos outros cristãos, de tantos outros santos, que sempre com ardor se colocaram à disposição do Senhor para anunciar a boa nova do reino. Com determinação, com confiança, ânimo. Sabemos que estamos a viver um tempo difícil. Não somente difícil em termos de enfermidade, por causa de contaminações do vírus, mas também um tempo difícil de provação da fé. Há tantos que vivem cheios de medo, até mesmo de retornar para a missa, para a igreja, não é? É claro que devemos ter os devidos cuidados, mas é importante também não deixar que o medo tome conta da nossa vida. Não ter medo de nos aproximar de Deus. Não ter medo de ir à sua casa. Não ter medo, não é, de poder celebrar a Eucaristia. Estamos todos aqui com cuidado, com certeza, em todas as nossas paróquias temos os devidos cuidados e é por isso que nós devemos ter essa confiança. Sem o pão da vida, não podemos ter a vida eterna. E esta é a vida que o Senhor quer para cada um de nós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Temos aqui hoje mais umas bodas de ouro e nós somos muito gratos a Deus pelo testemunho que eles dão para cada um de nós. Testemunho que nos dias de hoje é muito valioso. E nós agradecemos testemunho de fé e perseverança, né, diante de um matrimônio, de uma instituição que vive também em crise. Mas que o Senhor possa sempre conduzir os seus passos. Pode aproximar-se.